Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um café da manhã com Débora nesse sextou, Glória. Tá frio, gente, como eu gosto. Podia ser um pouco mais frio. E quanto mais frio pra mim, melhor. Acordei mais tarde hoje, não deu pra fazer minha primeira caminhada da manhã, mas tá gostoso. E eu sempre sou grata a Deus porque Ele tem nos sustentado todos os dias e tem nos mantido firme. Apesar das lutas, das dificuldades, Ele é o nosso guia. É Ele quem nos direciona. Eu vou cantar um louvor, ele é antigo, bem antigo, só que eu não lembro ele muito direito, então eu vou cantar mais ou menos como eu lembro, tá bom? Vamos lá. Nada tenho para te oferecer como oferta a ti, Senhor, a ti, Senhor, um coração fiel a ti, Cristo tenho para te oferecer, entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar. No teu altar, no teu altar, no teu altar. Deus, obrigada. O Senhor é maravilhoso. E eu sou grata a Ti por mais este tempo, por mais esta manhã. Te agradeço, Senhor, porque és o dono dos meus dias. E porque altar é lugar de sacrifício, mas também é lugar de demonstrar o nosso amor por Ti. Eu te adoro e eu te exalto por tudo que Tu és. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ler o capítulo 23 solamente de Ezequiel. Eu vou assim, aí eu fico um dia sem fazer e depois pra engatar a marcha. É marcha, né, que o pessoal fala marcha. Então pra engatar a marcha, pra ir de novo, é um sacrifício. Então vamos lá, capítulo 23, o versículo 6. Vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos mancebos de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Aqui ele está falando sobre duas cidades, Aolá e Aolibá, que é um codinome para Samaria e Jerusalém. E ele trata tanto Samaria como Jerusalém como duas meretrizes. Deixa eu falar o português do Brasil, senão o pessoal não entende. Eu falo, falando meretriz é um nome muito culto. Puta. Puta ou prostituta ou aquela que vende o corpo, garota de programa, tá bom? Isso. Ele trata essas duas cidades como isso. A gente tem que entender na Bíblia que a Bíblia ela é um livro muito inteligente. Por ela ser um livro muito inteligente, ela vai usar figuras ou vai usar coisas para que a gente possa estimular o nosso cérebro. Então, Deus ele é muito inteligente, Deus ele é sábio, né? Tudo que ele faz, então a palavra ela é rica. E a gente tem que explorar o texto o máximo que a gente pode. E aqui ele está falando sobre os homens com quem essas cidades, né, com quem essas mulheres, elas se ele usa a palavra enamorar. Vamos usar aqui os homens com quem essas mulheres se relacionavam, com quem elas se deitavam, com quem elas transavam, tá? Versículo 7 do capítulo 23. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Então, assim, vamos supor, essas mulheres, vamos falar assim, que são as cidades, elas não só transavam com os caras, elas também passavam a seguir os ídolos deles. Então, elas passavam a acreditar naquilo que eles acreditavam. E a princípio, Jerusalém, né, até mesmo Samaria, elas eram cidades de Deus. Então, você vai falar assim, Samaria também? Meio que também, tá? Senão eu não estaria o nome dela aqui.
E aí o que acontece? Elas começaram a vender os valores. A Bíblia ela é um livro de valor, ela é um livro de princípios, ela é um livro que fala sobre fé. Então, aqui o que elas estavam fazendo? Elas estavam vendendo a fé delas. Versículo 10 do capítulo 23. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Então, o que acontece? Uma das cidades, que era Aolá, ela fez tudo de... Ela se deitou com vários caras lá, ela ficou fascinada, né, com o mundo normal. E aí, o que aconteceu? E aí aconteceu tudo isso, veio coisas ruins sobre ela, e ela ficou mal falada na cidade, como é o que acontece quando uma mulher, ela fica com muitos caras. Geralmente, a gente tem essa ideia negativa dela. Ah, fulana ficou com tal, ela é galinhona, ela é galinha. Da mesma forma acontecia aqui. E entre as mulheres também chegou esse tipo de fama, né? Versículo 12 do capítulo 23. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos mancebos de cobiçar. Novamente, só que aqui é a outra, é a Olibá. Então eles falam que Jerusalém fez pior. Pensa assim, ó. Jerusalém era tipo a queridinha da cidade. Tipo, todo mundo gostava dela. E aí ela viu os caras, né? Vamos colocar assim, é tipo a mulher quando ela vê um cara bonito. Ela fica tipo, ó, ele é bonito, sabe? Tipo, lindo. Ele é o top. É assim que a gente fica, porque quando o rapaz ele é muito bonito, quando ele chama muita atenção, a gente fica assim também, é normal. Tá bom. E aí Jerusalém ficou assim, só que aí o que ela fez? Ela não se deitou, tipo, com um cara. Ela foi se deitando com 1, 2, 3, 4, 5, tá entendendo? O que ele tá dizendo aqui? Então, a cidade de Jerusalém foi se prostituindo com 1 ídolo, 2 ídolos, 3 ídolos. Ela foi manchando tudo. Versículo 18 do capítulo 23. Assim pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Então aqui Deus fala, ó, eu saí de perto. Porque quando a gente comete muito pecado, Deus faz isso com a gente, sabe? Ele se aparta. Porque Deus ele não vive em meio a pecado. Saia dessa ilusão. Se você acha que você pecando, Deus vai ficar perto de você, ele não vai. Ele não vai porque Deus não fica no meio de pecado. A gente pode pecar de vez em quando, pode, só que a gente pede perdão. E aí Deus perdoa e fica. Só que se você viver em constante pecado, ele vai cair fora. Deus não apoia erro. Nunca. Então ele se apartou das prostitutas, né? Ele se apartou, que é aqui como ele chama de Jerusalém e Samaria. Versículo 19 do capítulo 23. Ela multiplicou todavia suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Então aqui ele fala do Egito. O Egito ele é um lugar que tinha na época, né? Muitos deuses. Então o que acontecia? O povo de Israel viveu um tempo no Egito, né? Como escravo, e vira e mexe eles tinham essas conexões também. E aí eles pegavam os ídolos, novamente se prostituindo com ídolos. E novamente se entregando àquelas paixões. Por quê? Porque a gente tende a gostar daquilo que não é pra gente. A gente tende a gostar das coisas que Deus fala, não, filho, não vai por esse caminho. E aí você vai. Nossa, quantas vezes eu já gostei de um rapaz, né? Gostei mesmo, bastante. E ainda gosto um pouco, mas vamos deixar isso em off. Mas tá bom. E Deus falando, eu não quero esse. Não é esse pra você. Não é esse, não vai. Mas a gente tende a gostar daquilo que não é pra nós. E Deus, ele não quer que a gente perca a nossa essência.
A gente pode mudar conforme o tempo, mas a gente tem que ser a gente. E dependendo de com quem a gente se relaciona, a gente vai perder isso, ele sabe. Então, nessa época aqui é a mesma coisa. Vamos supor, a mulherada queria que não podia. Queria aquele que Deus dizia não, não, não. É assim. Versículo 21 do capítulo 23. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Então aqui ele usa novamente a figura da mulher com os seios. Por quê? Porque ela deixou que os caras apalpassem ela deixou que os caras vissem a nudez dela, ela deixou que os caras mexessem naquilo que era, a princípio, uma coisa santa, uma coisa pura. E aí aconteceu os problemas. Versículo 25 do capítulo 23. E porém contra ti o meu zelo, e usarão de indignação, e porém contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e os que... O nariz e as orelhas te tirarão, e os que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Então, tipo, Deus ele é assim, ele vai permitindo certas coisas na nossa vida, mas tem uma hora que ele dá um basta, entendeu? Tem uma hora que ele fala, agora chega. E aí vem o juízo de Deus, né? A gente tem que lembrar que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor, como diria minha avó Tilinha. Versículo 30. Ai, que saudade. Versículo 30 do capítulo 23. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. E aqui ele fala sobre ídolos pintados na parede. Eu vou tentar mostrar, não sei se vai pegar, porque eu não sei virar a câmera. Mas a gente tem ali uns desenhos do Bob Marley e Tupá ali no negócio do coisa, ó, vou mostrar. Não sei se foi, tá? Mas tem ali. O que acontece? A gente vive fazendo ídolos pra gente. A gente coloca os nossos ídolos nas paredes, a gente coloca os nossos ídolos na nossa casa, a gente veste a roupa dos nossos ídolos. Tá vendo? Eu tô com a bandana United. Mas a gente vive assim. E Deus, ele quer ser um Deus soberano na nossa vida. Ele não quer que a gente viva de ídolos ou que gire em torno de ideologias ou de coisas que muitas vezes enfraquecem a nossa alma. Ele quer que a gente tenha ele como soberano, como único. Versículo 37 do capítulo 23. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Então, novamente, Deus falando, vocês estão botando os filhos de vocês no fogo, olha o que vocês estão fazendo, tipo, acorda, toma cuidado, papapá. E eles... Porque assim, o povo não tá nem aí com nada, né? Versículo 47 do capítulo 23. E a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Então é isso que acontece, e eu vou terminar aqui, quando a gente se prostitui. A prostituição, ela tem uma conotação aqui muito ampla. Ela pode falar sobre realmente o corpo, como ele fala, os seios, essas coisas. Mas ela pode falar também sobre espírito. Como assim a gente prostitui o nosso espírito? A gente prostitui o nosso espírito quando a gente divide a nossa fé. Quando a gente divide a nossa fé no mundo natural e no mundo sobrenatural. A nossa fé, ela tem que estar baseada em Deus. Todos os dias e no poder dele, único e exclusivamente, depender daquilo que ele pode fazer por nós e de quem ele é, tá? Então confie no Senhor, ele tem o melhor pra você, ele tem o melhor pra mim, e nós vamos viver o melhor dessa terra, tá bom? Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, se realize nos seus trabalhos, seja próspero, estude bastante, tire boas notas, estude bastante boas notas para que você seja a glória da nossa nação no futuro.
Vive em amor com a sua família, se divirta com seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim. Seja pleno e completo, em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Todo dia tem vídeo novo, ativa o sininho. E é isso, gente. Terminamos por hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar a Bíblia esse ano, mas estamos rumo aí. Acredite que Deus, ele tem o melhor e não importa a luta ou a dificuldade do nosso dia, Ele é fiel. Ele nos forja, Ele nos ensina e Ele nos prepara para guerrear, tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês e eu também.